E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo primeira. Então, vamos iniciar hoje a parte do nosso primeiro módulo, que é o de princípios, né? Então, qual o objetivo? O que é que a gente tem como objetivo nesse primeiro módulo, né? Que ao final dele, você compreenda o conceito de computação em nuvem, que você consiga identificar os tipos de nuvem, que vocês consigam reconhecer os benefícios, riscos e desafios. Nem tudo são flores nas nuvens, né? Entender o modelo de negócio viabilizado pela computação em nuvem e relacionar a computação em nuvem ao desenvolvimento web moderno, né? Então, para cada partezinha dessa aí, então é equivalente à parte histórica e contextualização de computação em nuvem, são 2 horas, tipo de nuvem pública, privada, híbrida ou multi-cloud, 2 horas, benefícios, desafios e risco, 2 horas, cenário de utilização e desenvolvimento, 2 horas, e os negócios, é, modelo de negócio aplicado à nuvem também são 2 horas, tá? Lembrando, pelo amor de Deus, não acho que eu vou ficar aqui falando por vocês 2 horas, tá? Tem esse momento nosso aqui e também tem um materialzinho que foi preparado com toda a atenção, né, para vocês lá no nosso AVA, ok? Então, iniciando agora com histórico e contextualização. Então, a NIST, né, que, que ela é uma instituição americana, ela define uma série de padrões, ela define uma série de conceitos. Então, ela define a nuvem, computação em nuvem, como um modelo que permite acesso conveniente e sob demanda a um conjunto compartilhado de recursos computacionais configuráveis, né? A partir daqui a gente vai ver um pouco de histórico, como é que a parte da computação começou, né? Porque assim, a gente vai ver que a parte da computação é sempre um compartilhamento de recursos, né? Ou seja, eu tenho um mainframe, o cliente servidor, microcomputação, então sempre aquele recurso computacional, a gente tenta fazer com que ele seja compartilhado, que seja utilizado da melhor maneira possível, né? E aí o que é que motivou essa computação em nuvem? O crescimento exponencial de aplicações web, a necessidade de escala rápida, né? Ou seja, eu tenho acontece que existe um termo chamado a questão da elasticidade. Nós vamos ver um pouco de detalhe do que é isso, que vai fazer com que no momento que eu tenho uma demanda maior, eu tenho que ter mais recursos, mas no momento que essa demanda, por exemplo, ela reduz, eu vou reduzir minha quantidade de recursos. Então, eu tenho que ter essa elasticidade. Isso vai impactar numa série de coisas. Como eu vou desenvolver minha aplicação, como eu vou pagar para manter minha aplicação funcionando da melhor maneira possível, né? E aí chegou também nessa parte de custo, né? Que o custo elevado do data center. Então eu tinha que prever, na realidade, eu tenho que fazer meu data center de acordo com a parte mais cara, né? Ou seja, quando eu precisasse mais recursos, né? Então, com a tecnologia em nuvem, eu não preciso mais ter esse data center pensando no pior. Eu posso ter o quê? É uma infraestrutura compartilhada, onde eu vou, digamos assim, é, alocar recursos de acordo com a minha necessidade no momento que eu preciso, e é claro, de acordo com a minha configuração e com os limites que eu colocar para essa alocação de recursos, né? E também com a popularização da virtualização. Então, como é que é essa linha evolutiva, né? Então, nós aqui iniciamos com o mainframe, lá na década de 1960 e 80, né? Que aí é aquela computação centralizada, né? Existia uma fila de processamento, onde eu precisava fazer um cálculo, alguma coisa, eu tinha que esperar o mainframe ficar pronto para colocar, né, o meu cartão, para colocar o meu código lá dentro e ver qual é o resultado depois daquilo, né? E aí, nos anos 90, veio essa descentralização parcial, que é o modelozinho cliente-servidor, né? E aí, onde você tem essa parte muito mais, a parte de maior processamento ficava no servidor, né? Então, o cliente ele conseguia ia lá no servidor através das tecnologias de rede, fazia sua requisição, o servidor processava e ele retornava o que foi requisitado pelo cliente, né? E aí tem também a parte da virtualização, lá pelos anos 2000, que foi o que? O melhor uso de hardware. Por quê? Através de uma plataforma de virtualização, eu posso ter várias máquinas virtuais onde eu vou alocar recursos de acordo com o que o meu cliente precisa. Eu preciso de dois processadores, 5 GB de memória, então eu ia criando essa máquina virtual em cima dessa plataforma de virtualização. E aí, de 2010 para cá, né, nós temos os recursos sob demanda, que é justamente na questão da computação em nuvem, né?
Então, nós temos aqui que tipo de nuvem nós temos? Nós temos nuvem pública, privada, híbrida ou multi-cloud, né? E aí, a nuvem pública, ela é o quê? Compartilhada, escalável, com baixo custo inicial. Eu posso ter uma aplicação minha rodando com o custo de centavos por dia, né? E quais são os exemplos? A AWS, Azure e a GCP, né? E a nuvem privada, aquela é o quê? Ela é exclusiva, a gente tem um mau controle, maior segurança. Aí o que é que eu faço? A empresa ela monta uma infraestrutura de nuvem, usando o quê? Tecnologias como OpenStack e VMware, né? Então eu vou ter lá um data center, né? Esse data center meu ele é privado. Então, eu vou ter esses programinhas aqui, né? Essas são plataformas, né? Onde eu vou pegar, jogar por cima do meu hardware e o meu hardware vai ser controlado por ele, onde vai ter criação de máquinas, instâncias, containers, tudo a partir dentro dessa máquina, né? E eu vou ter a nuvem híbrida, que é justamente uma combinação de nuvem pública e privada, que é on-prem mais a AWS, né? Onde eu posso ter dentro da própria AWS também eu posso ter uma parte mais privada, né? Ou seja, uma rede interna que não vai ter nenhum acesso para a internet, né? E aí eu vou ter também minha parte pública, né? Onde minhas aplicações vão estar lá rodando. E eu tenho também a questão de multi-cloud, onde eu posso ter múltiplos provedores. Eu posso ter meu banco no provedor, meu front-end em outro, meu back-end em outro, e aí a gente vai fazer com que digamos assim, esses sistemas, né, se comuniquem trabalhando como um ser único, provendo o serviço que o nosso usuário ele precisa, né? E aí, as aplicações modernas, né, elas frequentemente usam híbrida ou multi-cloud, né? E aí, vamos ver nessa parte aqui sobre benefícios, desafios e riscos, né? Quais são os benefícios da computação em nuvem, né? Eu tenho escalabilidade, redução de custos, tenho acessibilidade, recuperação de desastres, mobilidade, segurança, atualizações automáticas, vantagem competitiva e sustentabilidade, né? A gente vai detalhar cada um desses elementos, mas nós, dentro dessa parte, nós temos toda essa partezinha bonita, né? Então, assim, é como se fosse um céuzinho de brigadeiro, sem nuvem, né? Será que é tudo isso mesmo? Vamos dar uma olhada aí, né? Então, nós temos a parte da escalabilidade, que é o quê? Permite aumentar ou reduzir os custos computacionais, CPU, memória e armazenamento, conforme a demanda. Ou seja, se meu site eu estou usando menos recursos, eu não preciso pagar para uma máquina muito potente. Basta eu ter o recurso mínimo para manter um tempo de resposta adequado, né? Para manter, por exemplo, a quantidade de chances para manter uma disponibilidade maior, né? De forma rápida e automática, né? Então, por exemplo, um site que recebe muito acesso em datas promocionais. Então, imagine, por exemplo, uma Black Friday. O pessoal que vende, né, muita coisa na Black Friday, esse pessoal eles já sabem que chegou a época da Black Friday, ele vai ter que escalar muito mais recursos da máquina, vão ter muito mais acesso. Vão ser os buscadores, vão ser uma série de coisas, né, para trabalhar, para poder prover o que esse pessoal vai precisar, o que os clientes vão demandar dele, né? E aí, com isso, a gente tem essa redução de custos. Por quê? Eu não vou precisar ter uma estrutura minha. A estrutura vai ser terceirizada, vai estar lá na nuvem. Não vou ter que gastar milhões, né, de reais, por exemplo, num data center para ter vários nós. E aí eu vou ter que ter o custo com refrigeração, custo com energia, né, custo com no break para manter isso funcionando, gerador, pessoal para poder manter esse data center, né? E aí esse modelo é um modelo baseado no pagamento pelo uso. Então, quanto mais eu utilizar, mais caro eu vou pagar. Quanto menos eu utilizar, menos eu vou pagar. Vou ter um pagamento mínimo, né? E aí, o que é que impacta aqui no nosso desenvolvimento web, né? Então, eu vou ter o menor custo para startups e projetos acadêmicos. Muitas vezes, com menos de R$ 100, eu consigo manter um projeto funcionando por um bom tempo. Por quê? Porque não tem muita demanda, né? O projeto acadêmico, muitas vezes, é acessado durante o desenvolvimento por você, aluno que está desenvolvendo, por um professor, um colega, coisa do tipo. Então, você não vai ter muitos acessos simultâneos. Então, essa aplicação ela deve ser uma aplicação muito, muito até mais barata. Existem até nuvens que não cobram por determinada é gratuita para a questão de uso de recursos também, né? A parte de acessibilidade, né? Você consegue acessar de qualquer lugar. Os serviços podem ser acessados de qualquer lugar, qualquer momento, desde que haja conexão.
é com a internet. Né? Isso é o quê? Isso é essencial para aplicações web modernas e trabalho remoto. Outra coisa, em aplicações a nível global, né, nós temos uma grande vantagem na parte de nuvem, que são os sites de nuvem. Por exemplo, o provedor de nuvem tem, por exemplo, uma nuvem em São Paulo, outra nos Estados Unidos, onde você tem a área central, no leste ou no oeste, Europa, várias partes na Europa, Ásia. Então, a sua aplicação você pode escolher aonde ela vai ser disponibilizada. Você pode também ter múltiplos locais. Então, o cliente ele vai acessar do ponto mais próximo dele. Isso tem uma vantagem tremenda, né? Porque você vai reduzir a latência. Né? Latência, para quem não lembra daquela parte de fundamentos de redes, latência é como se fosse o ping. Ou seja, na hora que eu requisitar o dado, ele vai demorar menos, porque eu vou estar no ponto mais próximo a mim. Isso aí é muito legal, isso é muito interessante, né? Porque você mantém o nível de qualidade, a sensação de qualidade daquele serviço muito melhor. Né? Recuperação de desastres, né? Então, ele também, ela facilita a estratégia de backup, replicação e recuperação de dados, né? Em sistemas, no caso de falhas. Ele por quê? Ele relaciona diretamente com a alta disponibilidade e continuidade do serviço. Hoje em dia, além, é claro, da parte do desenvolvimento na própria nuvem, também existe o desenvolvimento baseado em container. Deu um problema com container, coisa do tipo, mata esse container, reinicia outro, enquanto você tem lá vários containers servindo o seu cliente. Né? Se aquele travou, só vai dar problema para aquele, o cliente da F5, por exemplo, já vai ser atendido por outro container. Enquanto isso, aquele container é reinicializado e ele volta a fornecer o serviço de modo normalmente, de modo normal. Né? E aí, o que é que vai acontecer? Então, facilita o quê? Backup e replicação. Replicação é o quê? Eu vou replicar a minha aplicação em vários sites ou em várias instâncias diferentes. E aí eu vou ter esse atendimento né, mais ágil e mais rápido. Né? E também eu consigo recuperar os dados de uma maneira mais rápida. Né? Como também a questão da mobilidade. Ou seja, eu consigo ter que meus usuários e minhas equipes possam acessar essas aplicações e dados a partir de diferentes dispositivos, PC, notebook, tablet e smartphone. Então, a tecnologia que eu utilizar em nuvem, ela pode tranquilamente, né, ser utilizada para isso. Vai depender de como eu vou tratar meu front-end. Né? Então, como é que eu vou desenvolver meu front-end? Né? E aí, isso é muito importante para quê? Para aplicações web responsivas e multiplataforma. Isso aí é fundamental para na hora que você está desenvolvendo para a nuvem. Né? A parte de segurança é muito bacana porque o que é que os provedores de nuvem oferecem? Oferecem criptografia, controle de acesso e o monitoramento contínuo. Né? Lembrando que no momento que eu tenho, a gente vai ver lá na frente os modelos de nuvem, né? Eu tenho um modelo de segurança, ele é compartilhado. Então, existem responsabilidades que são feitas, que são do provedor de nuvem, e existem responsabilidades que são nossas enquanto desenvolvedores. Né? Atualizações automáticas, né? O provedor é responsável por atualização de software, correção de segurança, manutenção da infraestrutura. E aí você, desenvolvedor, ele vai focar no código, né? Cada vez mais no seu código e menos na infraestrutura. Você não vai se preocupar com a infraestrutura. Saiu uma nova versão para o framework X. Essa responsabilidade vai ser lá do seu provedor de nuvem. Saiu um patch de segurança que estava invadindo o sistema operacional Y. Responsabilidade não é sua. Né? Você vai resolver os bugs e o desenvolvimento do seu próprio sistema. E é a vantagem competitiva, né? E vai permitir lançar produtos com serviços mais rapidamente, com maior flexibilidade e inovação. Então, aí você vai ter essa redução do time to market. Então, você consegue lançar as coisas muito mais rápidas. Né? Então, você consegue ter, por exemplo, estar naquela crista da onda da tecnologia. Né? E a questão da sustentabilidade, né? Que aí você tem um uso eficiente de recursos, porque você não vai precisar de um super data center para manter a sua aplicação. Né? Então você está usando uma infraestrutura que é compartilhada com outros sites, né? E aí com outros clientes, né? Outros clientes da nuvem, e aí você consegue usar o máximo do hardware que está lá, né? O consumo de energia também é menor e você tem justamente por usar de modo mais eficiente um desperdício menor de hardware, que aí ele é totalmente alinhado às práticas de TIV. Pessoal, nem tudo
são flores, tá? Nessa questão da computação. Então, assim, alguns desafios e riscos com relação à segurança e privacidade, né? Ou seja, tem que ter uma configuração muito boa, uma configuração muito restritiva para evitar, por exemplo, que alguém consiga invadir o seu provedor de nuvem, mudar o site, ver qual aplicação que você está utilizando, né? Para garantir também justamente essa questão de segurança, né? A questão da dependência de provedor. Muitas vezes você tem a dependência do provedor de nuvem, porque só fica ligado a um. Então você fica dependendo desse modelo, né? Embora exista essa questão da nuvem, mas cada provedor ele oferece serviços diferentes, forma de configurar diferente. Então, por exemplo, você tem que ver se a sua equipe de TI ela é capacitada, né, de uma maneira mais genérica do que muito mais específica, né? A questão de custos mal gerenciados, eu posso deixar, por exemplo, uma máquina com muito recurso por muito tempo. Isso vai fazer com que eu gaste mais dinheiro, questão de processamento, uso de disco, né, banda também, tudo isso impacta, né, na questão dos custos. E questão de latência e conformidade geral LGPD, né, são coisas que a gente deve ter bastante cuidado na hora que for trabalhar, né, na hora que for configurar a parte de nuvem, né? E vamos ver os cenários de utilização do desenvolvimento web. No modelo tradicional, né, nós temos um servidor. Esse servidor tem um sistema operacional, tem a plataforma por qual você vai desenvolver, né? Ou é um servidor que a gente chama um servidor físico mesmo, né? Ou uma VM local, né? Dentro de um servidor maior. Então ele tem uma capacidade física, né? Você vai dizer quanto de memória, 16, 32, 64, quantidade de processadores, se ela é dual, o disco SSD, disco SDD, né? E também tem um alto custo inicial para você montar esse servidor, né? E você tem essa escalabilidade limitada, né? Se por acaso ele topar, né, você teria que comprar um novo com mais recursos, ou você teria que colocar dois e realizar toda a parte de balanceamento de carga para esses dois estiverem funcionando, né? E é claro, a manutenção dela é toda manual, você tem que ter equipe, né? E aí pode acontecer exatamente o site ele ficar fora do ar por picos de acesso, né? E o modelo em nuvem, você tem sua infraestrutura sob demanda, né? Você vai configurar essa parte elástica, né, que a gente falou anteriormente. A escalabilidade ela é automática, o pagamento é conforme o uso. Ah, eu tive um mês, durante a metade do ano, não tenho muitas promoções, se for um site de venda, então eu não vou ter necessidade de rodar muitas instâncias, né? Então eu vou pagar menos, mas no momento que tenho saldão de final de ano, Black Friday e, claro, antes de eventos grandes, Dia das Mães, Dias dos Pais, Dia das Crianças, Natal, né? Então ele pode ter um aumento de tráfego e aí você configura a elasticidade dele para consumir um pouco mais de recursos e, é claro, você vai pagar mais por isso, né? A questão da alta disponibilidade e monitoramento contínuo. Então ele vai ter o quê? O impacto direto, porque você com isso você garante, né, a aplicação web, nosso desenvolvimento web, né, mais resiliente e econômico, né? E aí na hora que a gente vai fazer, né, dentro da parte do desenvolvimento web, nós temos uma arquiteturazinha clássica em três camadas, onde eu tenho front-end, back-end e banco de dados, né? E esse front-end é o HTML, CSS, JavaScript, tradicional a gente já coloca. E abaixo dele nós temos os frameworks, né? React, Angular, Vue. E aí também lá na lógica de negócio a gente vai ter a API REST, GraphQL, Node.js, Python, Java, PHP. E o banco de dados nós temos o banco de dados relacional e não relacional, né? Então na nuvem cada camada pode escalar de forma diferente, né? Nessa aplicaçãozinha, por exemplo, monolítica, né? E aí eu posso rodar tudo no mesmo servidor, ou eu posso rodar. A grande vantagem de você trabalhar com camadas é que você pode ter essas camadas elas distribuídas, né? Em outros pontos. Mas assim, de forma clássica, o que a gente chama de arquitetura monolítica, né? Basicamente é isso, né? E eu queria que você prestasse atenção, depois desse uma olhadinha, né? Sobre essa parte aqui, ó. Eu não tenho diretamente meu serviço ligado ao banco de dados, eu tenho uma camadinha de persistência. Isso aqui vai ser, né, uma coisa bem interessante para permitir, né, a distribuição dos aplicativos, no caso em nuvem, né? E aí, outro cenário de utilização, né? Tenho aqui, por exemplo, o cenário um portal, blog, sistema acadêmico e sistema corporativo mais simples, né? E aí, qual é o benefício da nuvem? Eu tenho alta disponibilidade, tenho um backup automático, eu tenho um menor custo operacional com eles.
Cenário de utilização do desenvolvimento web, o cenário 2, já aí já vou ter uma aplicação dinâmica com sistema de gestão, ambiente virtual de aprendizado, no caso do nosso Moodle, por exemplo, um dashboard ou plataforma de serviço. Nesse caso aqui, a gente já tem uma necessidade de escalabilidade, balanceamento de carga e monitoramento. Né? Então a gente vai ter que ter, por exemplo, um dashboard de uma indústria pode usar um dashboard para ver questão de produção, se a produção está correta, se não está, né? Eu posso ter ilhas de produção, por exemplo, numa indústria de tecelagem, né? Que eu estou construindo roupa, então posso ter ilhas de produção onde eu possa, a partir desse dashboard, né? Analisar se ela está indo de acordo, né? Dentro do prazo, né? Para evitar atraso, né? Então, é um exemplo, por exemplo, onde eu vou precisar vou ter essa necessidade, né? De funcionamento, né? Também o uso da API na nuvem. Então, hoje, digamos, a comunicação intersistemas, hoje tem muitos sistemas usando uma API REST, né? Que hoje é um padrão da web moderna, né? E aí você tem a comunicação entre front-end, mobile e outros sistemas. Onde é que você vai usar esse aplicativo móvel? Tem muitos jogos também que usam essa parte de API REST, integração entre sistemas e a parte de microserviços, né? E aí, olha só que legal, o que é que a nuvem ela permite, né? Eu vou criar múltiplas instâncias, onde eu não vou ter somente um único ponto onde todo mundo vai concorrer por esse ponto, né? Então, eu vou ter aqui várias instâncias do meu mesmo sistema atendendo de forma igual, né? Então, a premissa é já exatamente essa, né? Essas instâncias têm que ser iguais em termos de atendimento, onde eu vou balancear aqui os meus usuários. Então, ele vai ser atendido por instâncias separadas, né? Isso vai me permitir um tempo de resposta muito menor, né? E aí, é claro, eu posso escalar automaticamente conforme a demanda. Ah, eu sou uma empresa de venda, então estou chegando, vou fazer uma grande promoção, chegou o Dia dos Pais, Dia das Mães, né, Dia das Crianças, Natal, então eu vou aumentar minha quantidade de instâncias para aquele momento, né, justamente para garantir um tempo de resposta mais eficiente, né. E aí é onde entra o quê? Microserviços, né? Que aí é uma grande sacada do desenvolvimento web, que a aplicação era dividida em serviços menores, bem especializados, né? Com função específica, deploy independente e escalabilidade própria, né? Por exemplo, um servidor de autenticação. Então, eu posso ter um microservidor de autenticação, né? Esse microserviço vai fazer unicamente autenticação. A única coisa que ele vai fazer é isso. Não vai retornar imagem, não vai retornar, não vai fazer processamento de IA, por exemplo. Não. A única coisa que vai fazer é autenticar. Né? Serviço de pagamento, serviço de relatório. Então, esse tipo de serviço tem uma relação direta com computação em nuvem, porque o microserviço depende de elasticidade e automação. Né? Então, isso é muito importante. Automação por causa do deploy independente, então, toda aquela parte dos trabalhos para fazer o CI/CD da esteira, né? Toda aquela esteira de funcionamento do desenvolvimento até a implantação dele, né? Então, ele tem que permitir justamente essa parte da automação. E isso vai fazer não existe, digamos assim, uma coisa melhor do que hoje você pegar uma nuvem e tratar disso. Isso é bem, bem interessante, né? E aí também tem a parte de container de desenvolvimento web, que padroniza o ambiente. Então, o mesmo container que o desenvolvedor está utilizando para testar sua aplicação, para desenvolver sua aplicação, vai ser a mesma configuração que vai estar lá no servidor servindo aquela aplicação. Não? Então, vai evitar aquele problema clássico, né? Ó, funcionou aqui no meu computador. Problema da sua infra ou não. Então você vai ter uma padronização usando os containers, né? E aí vai facilitar o deploy e escalabilidade. Então, por exemplo, você tem o Docker, né, como a infraestrutura de container, Nginx, né, para justamente fazer o proxy reverso, e por baixo vai lá estar o seu aplicativozinho, sua API lá em funcionamento. E aí, isso aqui, ó, aplicações web empacotadas em imagens, que já vem tudo pronto. Inclusive, um dos exemplos que a gente vai fazer lá na frente é justamente um servidor web vindo empacotado, né, o servidor web da Amazon, da AWS, que vai vir empacotado dentro dele, é o que a gente vai colocar para funcionar, né? E aí, nesse cenário de utilização, né, nós temos uma visão conceitual, né, ver o que é o serverless, né, e onde o desenvolvedor, eu escrevo somente o código. A infraestrutura é como se fosse invisível e a execução é sob demanda, né? Você lembra daquele YAML, né, aquele tipo de arquivozinho de configuração, né? Então, basicamente, você vai especificar a sua aplicação a partir dali e, magicamente, ele diz, faça-se a luz e tudo funciona perfeitamente para o desenvolvedor, né? Então, para API simples, processamento de formulário, ou alguns gatilhos, né, algumas triggers HTTP. E são bem interessantes e também se adequam muito, muito bem, né,
no desenvolvimento web na nuvem, né? Temos aqui três casos, né? Plataforma de ensino online, startup web e sistema público. Olha só, plataforma de ensino online. Tem muito acesso simultâneo. Por exemplo, aqui o nosso app. Eu estou acessando aqui, né? Vocês podem acessar, eu estou dentro do IFRN, vocês podem acessar da casa de vocês, vocês podem acessar na praia, você pode acessar em outro estado, até em outro país, né? E aí, em períodos de prova, você quer saber, às vezes a gente coloca uma avaliação online aqui no Moodle, e aqui tem aquele horáriozinho que o pessoal está sempre com acessando mais forte, no final do ano, período de matrícula. Então, nós temos algumas sazonalidades, né, que já são conhecidas, né? E aí, eu preciso o quê? De alta disponibilidade. Eu preciso do meu serviço funcionando quando eu quero acessar. Eu, enquanto cliente, é isso que eu quero, né? Eu, enquanto desenvolvedor, eu quero meu sistema funcionando, né? O caso 2, a startup. Tem um pouco capital inicial, o crescimento ele é imprevisível. Você não sabe se o seu sistema ele vai fazer sucesso ou não vai, né? E ele vai escalar conforme a quantidade de usuários aumentem. Então, ó, eu vou começar pequenininho, uma aplicaçãozinha, pouca memória, e tal. À medida que eu vejo que eu preciso de mais recursos, eu vou aumentando e colocando mais recursos, né? E também agora eu tenho aqui, ó, o sistema público. Eu tenho que ter uma segurança. Eu tenho que ter conformidade legal. Eu tenho que ter alta disponibilidade. Imagina um autenticador, um assinador do GovBR. Se ele não tiver pulverizado aí em vários, eu tenho que acessar em vários momentos, eu estou precisando assinar um documento, fechar um contrato, né? Então tudo isso ele é muito, muito, muito importante, né? E aí cada um desses tempos aí eu tenho uma mudança de paradigma, né? O que é que acontecia antes? Antes eu tinha uma licença, eu tinha uma instalação local, eu tenho a atualização manual, eu tenho um alto custo inicial. Meu software ele era fechado, é um software que a gente chama de prateleira, né? Então, assim, ele é um produto fechado que eu entregava lá, o usuário fazia o download e eu dizia, instalou, instalou, tchau, pronto. Acabou meu suporte, acabou tudo. Ah, depois de 3, 4, 5 anos, ó, só você comprar uma versão nova. Ou se não, faço contrato de manutenção, coisa do tipo, né? E hoje com a nuvem, não. Com a nuvem, o meu software ele não está mais rodando do lado aqui do cliente, né? Ele está rodando lá na nuvem, né? Então, o serviço ele é contínuo, o pagamento ele é recorrente, né? Então mudou o modelo de negócio, pagamento e faturamento. As atualizações são automáticas, ou seja, tem uma esteira lá, na hora que eu faço a atualização, mando para a produção, aquilo tudo já é refletido, né, na parte que está funcionando, e eu tenho, é claro, a escalabilidade sob demanda, tá? E aí vamos prestar atenção nesse conceito aqui, ó. A nuvem transforma software em serviço, né? Então, o software virou o serviço, que é inclusive um dos modelos que a gente vai ver lá na frente, né? Então, olha só os modelos que nós temos aqui, ó, nesse quadro resumo, né? PS e Go, que é o quê? Pagamento apenas pelo recurso utilizado. Vantagem, sem investimento inicial, alta flexibilidade, ideal para cargas variáveis. Quais são as limitações? PES e o Gol, se você deixar ele aberto, pode ter custos imprevisíveis, e aí você vai ter que ter alguém sempre monitorando para saber se está chegando no limite ou não, né? Para você justamente mudar, né? Digamos assim, o modelo, né? Ou continuar com ele. E aí você tem a questão da assinatura, que é o pagamento ele é recorrente, para acesso contínuo ao serviço, receita previsível para o fornecedor, facilidade de planejamento financeiro para o cliente. Ah, enquanto eu puder pagar, eu fico, se não, não fico, né? Pode gerar custo mesmo com pouco uso e é menos flexível que o pay-as-you-go, né? Ah, eu vou manter aqui um ano de assinatura do ChatGPT. Ok, estou lá usando minha assinatura, paguei, paguei. No momento que eu não posso mais pagar, sustou, não tenho mais acesso, acabou, né? Vamos para o próximo. Premium, que é uma versão gratuita limitada, né? Versão paga com mais recursos, né? Isso aqui a gente vê bastante. Naquela parte de PDF, eu vou permitir que você crie até 10 PDF por mês. O 10º você tem que fazer um plano, né? E aí você atrai o usuário para o seu serviço, onde você tem uma baixa barreira de entrada, porque você está oferecendo algumas coisas gratuitas, e aí a conversão, a desvantagem principal é que muitas vezes você não garante que aquele usuário, né, ele vai se transformar no usuário pagante, né? E aí você vai ter, de qualquer maneira, no seu modelo de negócio, no seu plano de negócio, vai ter que manter aí um custozinho, né, uma partezinha de recursos para manter os usuários gratuitos, né? E marketplace em nuvem, que é a plataforma vai intermediar a venda de aplicações e serviços, né? Ou seja,
A nuvem, ela vai fornecer toda a infraestrutura para aquele serviço. Basicamente, você não tem que desenvolver quase nada, onde você vai ter uma ampliação do seu alcance comercial, monetização para desenvolvedores, mas aí vem a parte ruim, né? Vem a taxa sobre vendas. Então, você vai ter uma comissão. Você vai pagar para a nuvem muito maior e você vai ter uma dependência nas regras do marketplace, né? Outro modelo de negócio aqui, que esse aqui são mais interessantes, né, que a gente vai ver mais detalhamento mais à frente, que é o SaaS, né, Software como Serviço. E aí aqui aplicação pronta, acessada via navegador, sem instalação local, né? Facilidade de uso, atualização automática, baixa complexidade para o usuário. E aí você tem pouca personalização e você vai ter uma dependência muito maior, né, do provedor, né? E aí você tem o PaaS, plataforma como serviço, que é o desenvolvimento onde você tem a plataforma de desenvolvimento, execução e escalabilidade das aplicações. O desenvolvimento vai ser bastante acelerado, menos preocupação com infraestrutura, ideal para startups. Só que aí vem a questão, vai ter pouco controle do seu ambiente, né? E você tem um alto risco de dependência da plataforma de PaaS, né? E IaaS, né? Que é infraestrutura virtual, VM, rede de armazenamento sob demanda. Você tem um controle alto do ambiente, agora a responsabilidade da máquina é sua, né? Você vai ter uma VM, né? Você vai ter uma flexibilidade maior de configuração e combater com sistemas legados. Então ele tem uma maior complexidade de gerenciamento e responsabilidade também sobre o SO e segurança. Aqui no IaaS, a máquina ela é sua. Você não está compartilhando com ninguém. E aí você vai ter que ter um cuidado muito maior para atualizar o sistema operacional, atualizar frameworks, né? E também com relação à parte de acesso e da sua máquina e dos seus serviços. Bem, pessoal, então assim, essa parte inicial de nivelamento, né? Nós terminamos agora. Temos lá um material para vocês lá no AVA, né? E depois tem um quizinho com algumas questões para compor a nota dessa primeira unidade. Ok, pessoal? Até mais. Já já iniciamos a segunda parte. Tchau, tchau.